Bom dia, Evangelho de João, capítulo 3, o texto mais conhecido da Bíblia e talvez o texto mais importante da Palavra de Deus. Nessa manhã eu quero compartilhar com você o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um dos principais da sinagoga. Nicodemos, um fariseu, autoridade entre os judeus. E ele tem um encontro com Jesus e questiona Jesus a respeito da coisa mais importante da vida. Fica comigo e vamos compartilhar o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jerusalém à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Verso 10, disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E o verso 16, o mais conhecido: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E o verso 18 diz assim: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então Nicodemos, ele vai às escondidas, se resguardando talvez dos comentários maldosos de alguém que julgue. Ele vai encontrar com Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Primeiro ele faz uma afirmação, ele diz que ninguém pode realizar os sinais que Jesus estava fazendo se não tivesse Deus com ele. Então Nicodemos tinha um conhecimento do poder de Deus. E em resposta, Jesus diz que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é uma experiência espiritual. Quando nós nascemos a primeira vez, nós somos frutos de uma gestação, de uma fecundação, nós nascemos, o ser, em carne.
E nós vivemos e aprendemos tudo o que nos foi ensinado desde do nosso nascimento. E crescemos como uma esponjinha absorvendo coisas boas e coisas ruins. Nosso caráter foi formado, a nossa vida foi formada. E o homem tem uma necessidade do eterno, uma necessidade do espiritual. E quando ele não encontra o espiritual, ele vai buscar em tantas coisas para preencher o vazio. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus toca exatamente aonde ninguém nem nada pode tocar. Jesus toca no Espírito. E o Espírito é reavivado. O Espírito nasce de novo. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito e a conexão, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, a única forma de se conectar com Deus é através do Espírito. Então nós precisamos nascer de novo no Espírito. Quem não nasce no Espírito continua vivendo uma religião, continua fazendo rituais, continua vivendo a sua vida, mas não teve essa experiência com o Senhor. A experiência do novo nascimento, ela traz para o cristão de verdade uma transformação de vida. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que roubava não rouba mais. É uma transformação na mente, uma transformação no coração. Não porque agora ele tem uma série de leis, de rituais, de regras, não. É porque ele não sente mais vontade, ele não sente mais prazer em fazer esse tipo de coisa. Porque o que habita dentro dele agora é o Espírito de Deus. Então, nascer de novo significa trazer o Espírito de Deus para dentro do nosso espírito. Sabe? Não adianta trocar de igreja, não adianta trocar de religião. É preciso trocar de vida. É preciso nascer de novo. E foi essa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele entende a verdade do Evangelho. Ele entende a proposta de Jesus do novo nascimento. Quando nascemos de novo, nós colocamos em segundo plano as nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. E quando lemos o Evangelho, ou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos entender que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Mas muitas pessoas não vão querer andar na vontade de Deus. Elas preferem andar na sua própria vontade. Que esse não seja o nosso caso, que nós possamos agir diferente. E aí Nicodemos vai perguntar como que pode ser isso, esse negócio de nascer de novo. E Jesus vai responder assim, verso 10, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Não adianta ser um líder religioso se não tiver nascido de novo. Ele vai ensinar para as pessoas uma religião, mas não vai ensinar para as pessoas o que é o mais importante, nascer de novo, nascer do Espírito. Sabe? É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Uma paixão tão grande pelo Senhor é produzida dentro do nosso coração. Um desejo de estar perto dele, um desejo de estar com ele, um desejo de agradá-lo, que a gente não quer mais fazer outra coisa. Nós trabalhamos para glorificar a Deus, nós estudamos para glorificar a Deus, nós nos casamos para glorificar a Deus, nós lavamos vasilhas, arrumamos casa para a glória de Deus, porque nós desejamos agradar a Jesus em todas as coisas, porque nós entendemos o preço do resgate que foi pago por nossa vida. E aí ele vai continuar a conversa com Nicodemos e vai dizer que o vento sopra onde quer e assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito, que é conduzido pelo Espírito. Ele nos leva aonde é necessário ir. É Ele que fala com a gente assim, do nada. Vai ali, abraça aquela pessoa, e quando a gente abraça a pessoa, a gente ouve um testemunho, a pessoa dizendo assim,
Eu estava aqui falando com Deus que se ele existisse mesmo, que eu queria ter um abraço dele. E quando a gente abraçou, era Deus abraçando aquela pessoa. Sabe, isso é nascer de novo. Eu tinha mais coisa para falar do verso 13 até o verso 21, mas eu vou deixar para o próximo. No próximo, amanhã a gente fala sobre isso. Tenha um ótimo dia, que o Senhor te abençoe.